Seja bem-vindo ao canal da ICB Florianópolis. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Na tela vai ficar com o QR Code para você fazer a contribuição para a nossa igreja. Fique já com a pregação. Vamos lá, Gênesis 37, verso 3. Os gritos estão morrendo, né? Ok, isso. No final, quero que você prepare o YouTube para mim, tá, Mateus? Para jogar aqui. Tá bom? Não sei, só para eu só estou avisando para vocês. Ok? Amém. Vamos lá. Qual que é essa aqui? Almeida? Tá. Quem tiver com Bíblia aí, tiver outra versão, tá? Mas pode deixar essa aí, Mateus. 37, verso 10. Vai ser bem rápido, que hoje eu quero ministrar algo sobre a tua vida. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Vamos ler novamente todos juntos? 1, 2, 3 e... teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Todos nós sabemos que aqui nós estamos dentro de um ambiente, dentro de um contexto, só para que nós possamos nos localizar o que nós estamos lendo. Nós estamos falando aqui de José, quando ele tem sonho e ele chega perante seus pais e seus irmãos e ele conta o que ele sonhou. Amém? Todas as vezes que nós nos referimos à Bíblia sobre sonhos, né? Essas mensagens sobre sonhos, automaticamente nós já nos referimos a José, porque é um dos maiores exemplos de fé dentro de um sonho. Coisa doida que eu falei aqui agora, né? Exemplo de fé dentro de um sonho. Porque nos dias de hoje, já quero liberar isso sobre a tua vida. Até nos dias de hoje, se não tivermos fé, nós não temos sonhos. Se não tivermos sonhos, nós não conseguimos manter a nossa fé. Ninguém pegou isso. É forte, hein? Se nós não temos fé, não temos sonhos. Mas se nós não temos sonhos também, não conseguimos manter a nossa fé. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga: quem não sonha, está morto. Agora pergunte com voz de carinho, tá, gente? Diga: você tem sonho? Agora repreende: não me conta. Ei, é para falar, gente. Pergunta de novo: você tem sonho? Agora repreende com autoridade: não me conte. Não quero saber. E também não vou te contar os meus sonhos. Eu acabei de criar uma intriga entre maridos e mulheres aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Olha para mim. Quem aqui, uma pergunta agora: quem aqui já assistiu um filme e passou-se algum tempo, você assistiu este filme novamente? Resumindo, quem já assistiu um filme 2 vezes? Tem mais alguém? Posso me referir a todos, porque quem não fez isso é um ET, é de outro planeta. Todos nós já fizemos isso. Ok, vamos melhorar então. Pastor, eu não assisto filme. Tu é noveleiro, né? Quem não assistiu, vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. É uma novela que se repete, não é assim? Irmãos, todo mundo, ó, glória a Deus, pastor. Corta esses negócios depois, tá ao vivo não, né? Ok. Quem de nós, assistindo um filme ou algo que nós já assistimos pela segunda, terceira vez, temos a maior vontade de falar o que nós já vimos que vai acontecer? Quem não tem essa formiguinha? Pastor, que pregação doida é essa? Calma, irmão, estão muito acelerados.
Estava com saudade de vocês. Quem nunca teve isso? Quem nunca teve esse tique nervoso? Quem? Tá assistindo um filme, aí você leva o seu filho para assistir, aí de repente você fala, quer contar. Todos nós, creio eu, que já passamos por essa sensação. Agora nós estamos falando aqui de José. Nós estamos falando porque nós já conhecemos a história de José. E por conhecer a história de José, a vontade que tem todas as vezes que nós lemos essa passagem é de falar assim, José, no 37, verso 9, talvez, não precisa colocar não, talvez seja, não, só para montar aqui. Se nós fôssemos ler o 10, no 9 queria ser eu dizendo a José, José, não conte os teus sonhos. Por quê? Porque nós já sabemos o que vai acontecer com José. Quem entendeu? Vamos de novo. Se eu fosse ler o verso 10, eu gostaria, Jefferson, de estar no verso 9. Porque no verso 9, sabendo o que ia acontecer no verso 10, eu ia gritar, José, não conte os teus sonhos. Mas pastor, por que você faria isso? Quero abrir aqui um parênteses e fazer mais uma colocação. Principalmente se José fosse alguém muito querido a mim. Posso usar um exemplo aqui? José talvez seria, na minha história, o meu filho. Aí que eu ia gritar mais forte ainda. Porque se eu soubesse que com meu filho José fosse acontecer algo de ruim no verso 10, no 9, eu gritaria mais forte ainda, José, não conte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora olha para o pastor e diz assim, pastor Jefferson, você está errado. Porque fazendo isso, você está abortando uma plataforma concreta do seu filho José viver a maior bênção da vida dele. Segura. Por que, pastor, você disse isso? Porque Deus, Ele nos livra da morte, mas Ele não nos livra de problema. Pastor, não entendi. Qual que foi o primeiro problema de José? Vendido? Não, primeiro, ele foi jogado num poço. Problema 1, poço. Saiu do poço, foi. Problema 2, vendido como escravo. Saiu do 2, foi para onde? Para a casa de Potifar e foi acusado. Ele passou todos esses problemas. Morreu? Chegou aonde? Chegou aonde? Prisão. Quarto problema na vida de José, passou pela prisão. Aí ele sai da prisão para revelar um sonho, e do sonho ele chegou Ele chegou aonde? Morreu no poço? Morreu quando foi vendido como escravo? Morreu quando foi acusado? Morreu quando foi para a prisão? Por isso que ele tinha base para viver uma vida de governo. E por isso eu brado aqui nessa noite, Deus não te livra de problema, Ele te livra da morte. Mas o problema jamais Ele vai nos livrar. Sabe por quê? Porque os problemas servem de alicerce para que nós estejamos preparados para viver tudo que Ele já preparou para nós. Não faz sentido para você, porque não teve nenhum glória a Deus. Ok, pastor. Agora no texto de 37, coloca verso 3. Eu até comecei lendo errado aqui. 37:3. Olha isso. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua. Agora, a parte aqui, ó, do E, eu quero que eu vou contar até 3, você lê bem forte. 1, 2, 3 e...
Não, gente, vamos fazer esse negócio bonito. 1, 2, 3 e... Uma túnica de várias coisas. 3 coisas nós tiramos aqui nesse versículo. Primeiro, todos nós sabemos que para viver as coisas sobrenaturais de Deus, nós temos que entender que nós temos que ter uma mentalidade do céu, e nós temos que ser habilitados espiritualmente e... Ai, fugiu a palavra aqui, gente. Isso, fala de novo. Emocionalmente, para vivermos coisas grandiosas da parte de Deus. E agora eu entro no tema. Eu contei tudo isso aqui para você entender isso. Nós precisamos ter um espírito fortalecido, um emocional bem alicerçado dentro de nós, porque senão nós não conseguimos viver as coisas, as promessas do reino de Deus sobre a nossa vida. Pastor, está ficando confuso, e agora eu te explico. Todos nós sabemos que nós passamos momentos difíceis na nossa vida, e todos os momentos difíceis, eu não vou dizer todos, mas eu vou dizer 99% dos nossos problemas que atacam o nosso espiritual e o nosso emocional está ligado à vida financeira. Eu vou repetir. Eu não vou aqui ser nenhum exato em dizer que 100% da igreja sofre no emocional, no espiritual, seja atacado, porque se nós não tiver um entendimento que se o nosso espírito, o nosso emocional não tiver alinhado com aquilo que Deus quer sobre a nossa vida financeira será totalmente destruída. E destruída a nossa vida financeira, o nosso emocional e o nosso espiritual ele é atacado de uma forma que nós não conseguimos resistir. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, não seja hipócrita com Deus, porque Deus sonda e Ele sabe todas as coisas. Todos nós aqui nessa noite, eu vou repetir, todos nós aqui nessa noite estamos vivendo tempo de guerra financeiramente, e diante do tempo de guerra, nós estamos tentando lutar com forças. Por isso que nós olhamos para a vida financeira de pessoas, e a vida financeira de pessoas reflete no comportamento das pessoas. Por quê? Porque de tanto nós lutarmos com a nossa vida financeira, com as nossas próprias forças, faz com que nós andamos cansados. Eu estou falando aqui, todos nós aqui nessa noite, estamos vivendo tempo de tribulação financeiramente, e com isso faz com que nós não viemos ficar parados. Tem pessoas aqui que levantam às 6 horas da manhã, vai para o trabalho, volta às 18, se tem culto, ele até tira um tempo para ir no culto, mas depois do culto, sabe o que ele faz? Pega o carro, vai fazer Uber, pega a moto, vai fazer entrega, e passa toda a madrugada. Tem pessoas aqui que está virado giraia há 1 mês ralando. Por quê? Porque eu preciso me movimentar, pastor. A minha vida financeira não está fácil, e por isso que eu quero entrar nesse assunto. Se o nosso emocional, se o nosso espiritual não estiver habilitado, se ele não estiver uma base, nós vamos sofrer na nossa vida financeira. Mas pastor, o que o Senhor está falando e tem a ver com isso aqui? Está aqui, meus irmãos, 3 conceitos que nós precisamos entender aqui, ó. O texto começa dizendo assim: Israel amava. Calma. Por que nós sofremos o emocional, pastor? Porque às vezes nós estamos lutando com as nossas próprias forças, porque não nos sentimos amados. Mas tem o contra disso. Qual é, pastor? Até entendemos que somos amados, mas não sabemos lidar com a situação.
Porque quem é muito amado é falado. Quem é muito amado e que tem esse entendimento que é amado é criticado. Quem sabe que é amado e vive como uma pessoa amada, não fica em qualquer lugar. Segundo, o texto está dizendo que o seu pai, por amá-lo, fez uma única, olha isso, de várias cores. Diga assim, uma veste colorida. Quem tem veste colorida chama a atenção. Túnica colorida chama a atenção. Aonde você chega com uma túnica colorida, as pessoas vão te ver. Aonde você chega com uma túnica colorida, as pessoas vão te criticar. Aonde você chega com uma túnica colorida, as pessoas vão ter inveja de você. Calma que eu já vou ligar as coisas. Todo mundo está falando, pastor está fora hoje da palavra. Calma aí, eu te pego no final. Quem usa uma túnica colorida, entenda isso, é uma pessoa diferenciada. E toda pessoa diferenciada incomoda quem não é. Quem usa túnica colorida é alguém diferente. E a túnica colorida do texto, ela é dada a alguém que é amado. Coisas, você não pegou não, irmão. Coisas diferentes só são dadas a pessoas que sabem que é amada. E o amor que nós procuramos não é do homem, não é da mulher. O amor que nós procuramos é do nosso próprio Deus, porque Deus é amor. E se nós entendermos isso, nós vamos entender que a morte não veio para nos matar, porque Deus não permite que nós viemos morrer, mas as tribulações só é para quem é amado e quem é diferente. E eu quero dizer aqui nessa noite, se você não entendeu, se você anda vivendo um tempo de escassez, um tempo de preocupação, um tempo de luta, entenda nessa noite, foi dessa maneira que Deus agiu a José. Ele dentro de uma cisterna, depois foi vendido como escravo. E resumindo o texto, chegou a uma cadeira de governo. Eu não sei se alguém entendeu nessa noite, mas o que Deus está querendo dizer é: se o teu espiritual, o teu emocional tiver contato com Deus, tiver conectado com Deus, pode ter certeza que as bênçãos de prosperidade será sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque você está preparado para viver o sobrenatural de Deus. Por favor, arruma aqui para mim. Ok. Terceiro, ele tinha um sonho. Então, primeiro, ele era amado. Segundo, ele tinha uma túnica colorida. E o terceiro, ele tinha um sonho. Eu posso te convidar a fazer algo aqui, mas é só corajoso. Se você quiser, levanta sua mão direita para o céu. Está preparado? Quem aqui todo mundo com a mão levantada, né? Se você não fez isso, aí você abaixa a mão. Se você fez, fica com a mão levantada. Deixa eu levantar a minha. Quem aqui, nesse ano, pediu dinheiro para Deus? Irmão, você é bênção, irmão. Você é... Aleluia. Eu não vou... Vai, pastora. Você não pediu dinheiro para Deus? Levanta as duas então, por favor. Porque eu sei da tua vida. Eu vou ficar... Irmão, você abaixou a mão, irmão. Vou prestar de você. Quem aqui, este ano, 6 meses que estão se passando aí,
pediu dinheiro para Deus? Todos? Ok, pode abaixar a mão agora. Quem aqui tem coragem de fazer uma promessa para Deus nesta noite, dizendo assim: Deus, já tem um. Vai falando, você não sabe o que eu vou falar, você vai até no fim, você está ferrado. Deixa eu falar primeiro. Deus, a partir de hoje, eu vim aqui nesta noite. Tirou a partir de hoje, ficou feio. Eu vim aqui nessa noite sabendo que nós teríamos uma unção de prosperidade. E Deus, a partir de hoje, eu não quero ser esse cara ou essa mulher cansado que o pastor disse. A partir de hoje, eu quero viver debaixo de uma direção do céu. Calma aí. Quem tem coragem de fazer isso, repita comigo. Diga: Senhor, a partir de hoje, eu viverei debaixo de uma direção do céu. Eu não obriguei ninguém a falar nada. Vamos lá. Agora você vai entender tudo. Estão preparados para viver debaixo da direção de Deus? Se você que está fazendo empréstimo no banco, Deus está me revelando aqui, fez hoje, e amanhã você está esperando resposta do, como fala? Do gerente. Se o gerente te ligar, Aramando, que faz? Sentindo Deus aqui, hein? Se o gerente te ligar e disser: não deu certo, lembre-se, Ramando, que faz, da promessa que você fez aqui hoje. Está disposto? Você fez uma promessa aqui. Se amanhã tem outra coisa que vende dinheiro, a agiota eu não posso falar, né? Se amanhã qualquer coisa que você esteja comprando e o vendedor ligar para você e falar: não deu certo, lembre-se da promessa que você fez aqui nessa noite. Amém? Vamos lá agora concluir isso. Posso continuar? 2 Crônicas 2 Crônicas, capítulo 13, verso 14. E aqui nós já encerramos. 2 Crônicas 13, 14. Pastor, antes de lermos, o que tem a ver emocional, espiritual com prosperidade? Antes de lermos 2 Crônicas, deixa eu te falar. Prosperidade, quando nós ouvimos falar prosperidade, automaticamente isso é linkado a bens materiais. Amém? E não tem nada de errado, tá, gente? Tá tudo certo. Só que a Bíblia se refere à prosperidade, algo que vai além disso. Só para você entender, quem nunca leu aquele versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. Então isso não está falando de dinheiro, faz sentido? Faz sentido? Mas isso é prosperidade. Prosperidade é viver uma vida bem, uma vida saudável. Por isso que eu fiz todo esse círculo para chegar aqui. Por isso que eu falei de José, por isso que eu falei de cansaço, por isso que eu falei de tribulação, por isso que eu falei de força, por isso que eu falei que com as nossas próprias forças a nossa vida financeira é abalada, porque nós não entendemos isso aqui. Porque o dia que nós fazemos uma metanoia na nossa mente e dizer: prosperidade não é só sobre bens materiais, dinheiro.
mas é sobre ter uma vida de bem com Deus, um espiritual fortalecido, um emocional equilibrado. Gente, ninguém nem entendeu, né? Eu não vou ficar mais orando para pregar para vocês não, viu? Vote. Entenderam? Vamos lá então? 2 Crônicas, capítulo 13, 14, bem conhecido. Olha o que diz. Não, primeiro, desculpa, 1 Crônicas. Eu leio Bíblia, irmãos. Primeiro. Se não for, eu estou ferrado. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Olha isso. 3 meses. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Posso fazer uma pergunta? Estamos falando de dinheiro aqui, mas está aqui. Faz sentido. Tá falando de conta no banco aqui? Mas tá aqui. Tá falando de uma casa nova que você... aqui é. A casa é. Tá falando do carro novo que você quer comprar? Aqui? Não, mas tá aqui. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor serão sobre a tua vida em tudo. Gente, eu vou parar. Liga meu carro lá, pastor. Vamos embora comer um baguncinho. O povo aqui não quer receber não. Brincadeira. Em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O texto está aqui, a cola está aqui. Vamos lá, não me envergonhe agora. O texto está falando que a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom, e ele foi abençoado em tudo que tinha. Quanto tempo ficou? Quanto tempo? Abre um parênteses agora, deixa eu fazer uma observação. Essa mesma presença ficou na casa de alguém por 20 E aqui eu encerro. Ficou na casa de alguém por 20. Tô certo, Mateus? Tô, Rafael? Cadê a Lélia? 20. Eu não notei isso, mas vim aqui agora. Ficou por 20 anos na casa de alguém que não estava estruturado para viver a bênção por completa de Deus. Ok. 20 anos, nada aconteceu. 3 meses. Deus abençoou em tudo. Isso se refere às coisas do reino do céu, do espiritual. Ok, pastor? Então o Senhor está dizendo que se eu tiver em oração e eu ser do manto na igreja, eu não preciso de dinheiro para viver? Não, irmão, estou dizendo isso. E te mostro também agora, para nós encerrarmos. Quem conhece sobre primícia? Faz assim para mim. Ok. Quem conhece sobre dízimo? Faz assim para mim. Ok. Quem conhece sobre oferta? Faz assim para mim. Ok. Primícia, dízimo e oferta são coisas espirituais.
Eu vou repetir. Primícia, dízimo e oferta são coisas espirituais. Pastor, o Senhor só está falando de coisas espirituais, mas o mercado da esquina ali, o Paulista, estou fazendo a propaganda. Se eu for lá e disser, Deus te pague, eu vou sair preso de lá, pastor. Pastor, tá tudo bem com a sua mensagem, tá legal, tá até bacana de se ouvir, mas se eu for lá no açougue da esquina e pedir 1 quilo de carne para minha família comer e disser, quando eu tiver a primeira parte da primícia, eu venho te pagar, eu vou ser lixado, pastor. É aqui que nós não entendemos. Vamos lá? Primícia é espiritual, sim ou não? Mas ela se revela no material. Vamos lá, continuar. Dízimo é espiritual, sim ou não? Mas ele se revela no material. Oferta é espiritual, sim ou não? Mas se revela no material. Pastor, o que é primícia? Primícia fala sobre a primeira parte. É aquilo que eu pego primeiro e entrego ao sacerdote, para que o sacerdote entregue no altar e do altar suba como essência a Deus. O dízimo é a primeira parte daquilo que Deus concede a mim e eu devolvo em sinal de obediência. E a oferta, pastor? A oferta é um modo de gratidão, é olhar para Ele e dizer, eu estou entregando essa oferta porque eu entendo quem Tu és na minha vida. Todas as vezes que nós cumprimos esses princípios espirituais, há revelação na terra. Por quê? Primícia, ela alcança a minha próxima geração. Quando o teu pastor, o teu sacerdote recebe a primícia, a mensagem dele é, Deus te abençoe, e esta bênção vai alcançar a tua geração. Quando eu sou dizimista, no mundo espiritual ele está recebendo, mas e no físico, pastor? Você está dizendo assim, Deus, eu estou te devolvendo 10% daquilo que o Senhor me deu. Para quê? Para que o Senhor guarde os 90% sobre a minha vida. E a oferta, pastor, o que é? Quando eu digo, Deus, eu estou entregando essa oferta porque eu sei quem Tu és e o que o Senhor fez na minha vida. Isso abre as comportas do céu, porque Deus ama coração generosos. Deus ama pessoas que recebem e volta para agradecer. Então são 3 princípios espirituais que se revelam no material. 3 princípios espirituais que revela no material. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você não vive, não tem obrigação. Se você não entrega primícia, não tem obrigação. Mas Deus também não tem obrigação de cuidar da próxima geração. Deixa eu te falar uma coisa. Não quer ser dizimista? A igreja não te obriga. E nenhum lugar é obrigado a dar dízimo. Mas Deus também não é obrigado a cuidar dos 90% da sua vida. Ah, não quer ser ofertante? Nenhum lugar obriga a ser ofertante. Mas Deus também não tem compromisso de abrir as comportas do céu sobre a tua vida. O que você está dizendo, pastor? Se eu não sou fiel no espiritual, Deus também não será fiel no material. Eu vou repetir isso. Se eu não sou fiel no espiritual, Deus também não tem obrigação de ser no material. Deus está nos chamando para uma promessa de vida próspera. Deus está nos chamando para viver um tempo novo. Deus está nos chamando para subirmos um patamar maior. A partir do momento que nós entendemos sobre o espiritual, o material será revelado a nós. Não entendi, pastor? A partir do momento que nós entendemos sobre o espiritual, as coisas terrenas serão reveladas a nós. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vai te perseguir, vai te encontrar. A sua casa será cheia das bênçãos de Deus.